Boa noite. Boa noite a todos. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos. Sempre uma alegria nos reunirmos para celebrarmos o nome do nosso Deus, né? Não sei vocês, eu acredito que seja o mesmo sentimento que eu tenho de vocês, né? A gente está reunidos para louvarmos a Deus, estudarmos a palavra. Sempre uma alegria e um privilégio. Privilégio pelo fato de estarmos em um país que nós temos essa liberdade de podermos nos reunir, podermos cultuar o nosso Deus, né, e podermos celebrar o nome dEle, proclamar em qualquer lugar o nome dEle. Eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. Onde você encontra satisfação? Satisfação, onde é que você encontra isso? Pensa aí um pouquinho. Quando é que você encontra satisfação na sua vida? Quando você alcança algum objetivo, talvez? Alcançou o objetivo, aí estou satisfeito. Mas aí você realmente fica satisfeito quando você alcança esse objetivo? Ou você quer mais? Agora eu cheguei nesse objetivo, mas agora esse objetivo, cheguei nele, né? Tá fácil. Quero mais. Quero alcançar um objetivo maior. Como seres humanos, né? Como homens, pecadores, nós sempre queremos mais e queremos sempre o melhor. Dificilmente a gente fica satisfeito com algo quando a gente alcança. A gente sempre quer mais, mais e mais. A gente sempre busca aquilo que a gente não tem no momento. Se a gente tem, agora já é nosso. Então eu preciso buscar aquilo que eu não tenho. A gente sempre busca um conforto maior. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Sobre a gente ficar sempre nessa corrida atrás de algo maior e melhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 6 até o 8. 1 Timóteo 6, do 6 até o 8. Diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus, te entregamos essa noite, Pai, para Te louvar, para Te adorar, mas principalmente para entendermos aquilo que o Senhor quer dizer ao coração de cada um de nós, Pai. E diante dessa palavra te pedimos sabedoria, te pedimos entendimento, direção, para que possamos saber como aplicar em nossas vidas, possamos refletir como isso nos afeta, como isso nos traz crescimento. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa ser o nosso guia diante desse momento, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então essa carta, esse trecho que nós acabamos de ler, faz parte de uma carta que Paulo enviou a Timóteo. Timóteo era um pupilo de Paulo, um discípulo de Paulo, e Paulo então escreve essa carta com diversos ensinamentos a Timóteo. E Timóteo, nesse momento aqui, ele foi deixado em Éfeso. Lá na cidade de Éfeso tinha uma igreja e Timóteo estava lá, para resolver alguns problemas que haviam surgido. Problemas como a falsa doutrina, como desordem na adoração, como a necessidade de líderes qualificados e a questão do materialismo. Então estava surgindo lá no meio da igreja essas questões, essas situações, e Paulo então, em suas viagens missionárias, diz para Timóteo: Timóteo, fica aí, precisamos de alguém aí para organizar as coisas, dar direção para o pessoal. E aí Paulo segue sua viagem para Macedônia, que é onde ele escreve essa carta para auxiliar Timóteo, para dar essas direções para Timóteo, para exortar, motivar, ensinar Timóteo, dar um ânimo para ele também. E os versículos que nós lemos se encaixam no último trecho em que Paulo instrui a Timóteo nessa carta sobre os perigos que atacam o homem, como o falso ensino, o amor ao dinheiro e também o caráter que ele deve ter e como usar de forma apropriada o tesouro e a verdade. Então esse trecho específico ele se encaixa numa partezinha aqui falando sobre materialismo, sobre ganância, junto com a questão das falsas doutrinas que estavam surgindo lá. Falsos mestres, falsos profetas. Nesses versículos que nós lemos, dos 6 ao 8, Paulo ele abre um parênteses naquilo que ele está falando. Então ele está falando
de um assunto, que nós já vamos ler para entender o que é isso. E aí ele abre um parênteses, já que estou falando disso, né, deixa eu dar um outro pitaco para vocês aqui, antes de continuar. E aí, nesse momento aqui dos versículos 6 a 8, ele vai comentar, demonstrar como que a ganância, a avareza, né, como que é um dos fatores que impulsionam as falsas doutrinas, né, dá uma motivação para os falsos ensinamentos. Porque na ânsia de obter lucro, na ânsia de obter vantagem, ou de só ter a razão, as discussões que surgem disso resultam em inveja, brigas, difamações, em situações em que as pessoas não se importam com o outro. Ou seja, falta amor. O que reina ali, nessas discussões, nessas brigas, é o egoísmo. O egoísmo toma conta e ninguém mais se importa com aquele que está recebendo a palavra, com aquele que está escutando aquilo que nós estamos falando, ou aqueles que vão sofrer as consequências dos nossos atos. Essa é uma atitude totalmente oposta do verdadeiro cristão, vocês concordam? Egoísmo, briga, discussão, difamação. Então vamos só para a gente pegar o contexto, vamos ler um pouquinho antes, né? Aqui em 1 Timóteo 6 mesmo, dos versículos 3 até o 5. Vamos ler ali, a partir do versículo 3, onde é que a gente está se encaixando aqui, né? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Viram que quando eu falei ali das brigas e tal, que gerava e tal, eu não inventei, né? Está escrito aqui, Paulo que falou, foi daqui que eu tirei a referência aí. Mas essa situação que Paulo está trazendo, né? Por causa das falsas doutrinas que muitas pessoas ensinam, acabam se envolvendo em controvérsias, discussões, brigas, né? Demonstram que nada entendem. Isso me lembra muito aquelas pessoas que perdem o controle, né? Quando vão debater sobre teologia, por exemplo, quando vão discutir sobre formas de governo da igreja, ou quando vão discutir sobre como as coisas têm que ser, né? Tem que ser desse jeito, e tem que ser daquele jeito, e de outro jeito. Né? Me lembra muito essas pessoas, porque elas deixam de lado a base do evangelho, né? Que é o amor, que é o se importar com o outro. Deixam de lado toda essa questão espiritual, toda a direção do Espírito Santo para defender o quê? Ideias. Para defender aquilo que eu quero que seja. Para defender aquilo que eu acredito, né? Na internet tem bastante disso, então tomem cuidado, né? Tem muita gente que se esconde atrás de um celular, de um teclado de computador, para ficar debatendo com os outros. E tudo que tu vê nessas discussões da internet é debates calorosos, ofensas, e o que tu não vê é Jesus Cristo lá. O que tu não vê é o Evangelho, o que tu não vê é amor. O que tu não vê é entendimento, compreensão, querer entender o outro lado. Isso a gente não vê. Então tomem cuidado com as discussões da internet, porque muitas vezes, né, em vez de realmente defender o Evangelho, se dá mau testemunho, né? E acaba fazendo o papel inverso. Acaba pintando uma imagem que todos os que seguem o Evangelho são daquele jeito, né? Que não se importam com o outro. Então, quem pratica isso, Paulo fala que é orgulhoso e nada entende, né? Olha só o que Paulo está falando. Ele diz, essas pessoas, elas só se importam com elas mesmas. E elas não entendem o real Evangelho, porque se entendessem e não se importassem só com si mesmo, elas não fariam isso. Não teriam esse tipo de atitude. Porque um verdadeiro convertido, ele é guiado pelo Espírito Santo e ele tem a mesma atitude de Cristo. Lembram lá o texto de Filipenses que Paulo fala qual que foi a atitude de Cristo? Ele disse que Cristo, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou. Cristo esvaziou-se totalmente. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ele se tornou semelhante a nós.
Ele deixou toda a sua divindade de lado. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou para se tornar servo. Ele era o rei. Ele era aquele que todos nós deveríamos adorar. Mas ele se tornou servo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Se tornou servo semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Pensa um Deus morrendo numa cruz, porque ele foi obediente até o final e morreu em uma cruz. Um Deus, o ser todo-poderoso, o ser criador do universo, foi pregado numa cruz. O verdadeiro convertido, ele é humilde, como Cristo. O verdadeiro convertido não é orgulhoso e nada entende, como Paulo fala, desses que ensinam falsas doutrinas e ficam discutindo sobre coisas que não trazem crescimento, que ficam levando as discussões a níveis que não proclamam o Evangelho. O verdadeiro convertido é humilde. Paulo, então, cita que eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Nesse trecho ali antes do versículo 6, ele diz, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Versículo 5. Ou seja, eles pensam que se forem piedosos, se forem religiosos ao extremo, se eles forem extremamente devotos, se eles colocarem a doutrina em primeiro lugar, ao ponto de brigar pelo que creem, pela visão que têm, não se importando com aqueles que vão ser afetados com isso, com as pessoas ao redor, eles acreditam até mesmo que podem obter lucro com isso, porque serão importantes, porque serão seguidos, e daqui a pouco, até sendo seguidos, dá para descolar uma graninha. Muitas igrejas aí espalhadas pelo mundo são assim. O que acontecia lá em Éfeso também acontece ao redor do mundo. Teologia da prosperidade, a gente tem muito por aí. Muitos pastores falando aquilo que as pessoas querem ouvir para ter mais pessoas ali, para serem controladas. Essa é a verdade. E tudo que essas pessoas, esses falsos mestres estão interessados é em poder, influência, dinheiro, mais e mais. E aí no versículo 6, por esse motivo que Paulo, ele diz, de fato, a piedade, e ele acrescenta aqui, com contentamento, é grande fonte de lucro. Ou seja, ser piedoso, na visão de Paulo, e creio eu que seja a visão correta, porque está na Bíblia, e a Bíblia é inspirada por Deus, então Deus inspirou Paulo a escrever esse texto, essa carta para Timóteo. Então, ser piedoso e encontrar contentamento e satisfação em Deus, no que Deus tem dado. É isso que ele está dizendo, ser piedoso e encontrar contentamento em Deus. E é isso que vai ser a grande fonte de lucro. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Primeiro ponto, a questão do contentamento que Paulo adiciona aqui. Muitas vezes a gente não está satisfeito, a gente não está contente, porque a gente está buscando o contentamento, a satisfação nas coisas erradas. Por isso que às vezes a gente não consegue alcançar a alegria, estar satisfeito. Às vezes a gente começa a pensar e a gente não está satisfeito com o nosso emprego, a gente não está contente com o nosso carro, a gente não está contente com a nossa moradia, nós não estamos contentes com os aparelhos que a gente tem, sei lá, o celular. A gente não está contente com o bairro que a gente vive, com o lugar que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, com a igreja que a gente frequenta. Nós sempre queremos mais. E detalhe, nós sempre queremos mais para nós, pensando em nós. Nós sempre queremos aquilo que os outros têm muitas vezes, Já ouviram falar o ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? A gente compra, sei lá, um carro 0 km. Aí passa 2 meses, o vizinho compra um carro 0 km, mas um modelo melhor que o nosso. Não pode. Ou eu espero lançar o próximo modelo, ou eu tenho que comprar um de maior valor. Para mostrar que eu sou melhor. Sempre queremos mais. Mais dinheiro, mais posse, mais poder, mais influência, mais beleza, mais importância, mais atenção, mais. Talvez esse discurso seja algo batido para vocês já, Porque a gente volta lá no início, na questão do vazio. Voltamos lá no início na questão do vazio, em que a gente nunca consegue preencher o vazio. Ou seja, a gente nunca está contente. Aí,
Precisamos então mudar de emprego. Mudamos de emprego. Nossa, emprego dos sonhos. Vem alguém lá e diz, tem aquele meme, né? Tá contente agora? Aí a gente começa, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a achar um monte de defeito no emprego dos sonhos. É tudo ótimo. Mas que tem aquele lá que fala daquele jeito, eu não gosto, isso e aquilo, daí já não... Não, eu preciso do emprego melhor. Mas não está pagando tão bem. Eu ouvi falar que tem o outro ali que está pagando mais, que nunca está satisfeito. É o vazio. E a gente nunca está satisfeito por quê? Porque o único que pode preencher esse vazio é quem? Quem? Deus. Muito bem. A gente vê lá no início, lá no Abismo Ligado. Deus é o único que pode preencher o vazio. O homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus. É a frase que nós temos do filósofo lá, né? Porque Deus é a fonte do verdadeiro contentamento. Ele que é a fonte. É só Ele que vai nos trazer contentamento. É por isso que a gente não consegue alcançar contentamento nas coisas. Paulo falou um pouquinho disso lá em Filipenses. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Capítulo 4. Filipenses 4. Vamos ler o versículo 4. Depois vamos pular até o versículo 10 e ler até o 13. Então, Filipenses 4, primeiro versículo é o 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse é Paulo falando que nós temos que se alegrar quando? Quando? Sempre. É às vezes? Sempre. Alegrem-se. Ele repete, inclusive. Vamos pular lá para o versículo 10. Agora vamos ver quem é esse cara, quem é esse homem que está dizendo alegrem-se sempre no Senhor. Vamos ver quem é. Alegro-me grandemente no Senhor. Já começa dizendo que ele mesmo se alegra, É um testemunho de Paulo aqui. Porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo aqui está agradecendo, as ofertas que está recebendo da igreja de Filipos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui que o homem que diz estejam sempre alegres no Senhor, demonstra que passou. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Só que ele diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo na fartura, mesmo na necessidade. Qual que é esse segredo? O cara necessitado, precisão de ajuda, diz que mesmo assim aprendeu a estar alegre. Qual que é o segredo? Que ele estava alegre no Senhor. Ele estava alegre no Senhor. Então podemos ver que esse homem que passou por dificuldade, teve fartura, largou tudo para seguir a Cristo, tudo mesmo, é aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando o quê? Tudo posso, o que eu quiser? Não, tudo posso para fazer aquilo que Deus quer. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente não vê Paulo sendo um grande diretor de empresa, a gente não vê Paulo falando sobre suas mansões, a gente não vê Paulo sobre toda, vamos dizer assim, o seu poder, A gente vê Paulo sempre falando de Cristo, de Cristo, de Cristo. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus, a força de Cristo, se aperfeiçoa. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos voltar lá para Timóteo. Voltando à questão do lucro agora, então. Porque ele fala sobre piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então a gente sabe agora a questão do contentamento, de onde é que vem. E aqui o lucro, quando Paulo fala é grande fonte de lucro, ele não está falando a mesma coisa que aqueles falsos mestres, eles entendiam. Para eles, fonte de lucro era, que nem eu falei antes, poder, dinheiro, influência, ser maior. Mas quando Paulo fala que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, ele está dizendo que o próprio contentamento é o lucro. O que nós precisamos mais do que estarmos satisfeitos em Deus? Se nós queremos mais, nós precisamos voltar e entender o Evangelho. Porque só a salvação,
já é o maior lucro que a gente pode obter em nossa vida. Porque a gente ganha de graça, sem merecer. A gente não merece. A gente não investiu nada para ganhar isso. O lucro é infinito por cento, se a gente fosse analisar, né? Porque a gente não investiu nada e a gente ganha tudo. E tudo mesmo, porque a gente se torna filhos de Deus. Então, viver para Deus só pode nos trazer alegria, não tem outra opção. Se a gente realmente vive para Deus com toda a nossa entrega, só pode nos trazer alegria. Se nós não encontramos alegria em Deus, talvez nós estamos deixando o nosso ego trabalhar, né? O nosso egoísmo, o nosso orgulho tomar conta. Nós estamos deixando nos guiar a essa vontade de que eu quero as coisas para mim. Eu quero ser agradado. Eu comentei antes que tem muitas igrejas que as pessoas falam, não querem talvez nem o dinheiro, né? E tem muito assim a teologia da prosperidade, que as igrejas querem dinheiro e tal. Mas tem muitos que agora estão trazendo pessoas para próximo, falando assim, você é importante. Você é o centro do evangelho. E tudo mais, de aberração, né? Quando a gente percebe que o centro do evangelho não somos nós, é Cristo, né? Jesus nos ama, sim, Deus nos ama. Mas nós não somos o centro. E as pessoas vão dizendo assim, você é importante. Porque Jesus morreu por você, né? Deus criou tudo o que existe só por tua causa. E por mais ninguém, você é o centro do universo. E aí nós vamos levantando o nosso orgulho. E aí, para mim? É para mim. Mas não é para mim. Não é para mim e não é para nenhum de nós. É para Deus. É para levar o evangelho adiante. Essa palavra contentamento, quando Paulo usa aqui, significa autossuficiência. Ela era usada para descrever uma pessoa que não se deixava abalar por nada. Ela não se deixava se deixava abalar para abandonar, por exemplo, aqui nesse caso a Deus, por nenhuma circunstância externa. Podia estar chovendo, podia ter sol de rachar, podia estar sofrendo perseguição. Essa pessoa, ela tinha a autossuficiência, ela tinha a suficiência, né, contente, alegre em Cristo. Porque ela sabia que, indiferente do que acontecesse, ela está com Deus. A salvação ela tem. A eternidade ela passará com o Pai. E aqui nós só estamos vivendo um respiro. É apenas um suspiro diante de toda a eternidade. Então servir a Deus de forma completa só vai nos trazer contentamento. E nada pode abalar a gente quando a gente entende isso. Do contrário, a gente poderia até dizer, né? Não é isso, tá? Mas se a gente pensasse da forma errada, né? A gente poderia dizer que Deus é responsável por todas as nossas frustrações e tristezas. Porque vamos dizer assim, se a gente não encontra 100% de contentamento em Deus, então a tristeza é Ele que está nos dando também de propósito, né? Mas não é. A tristeza ela vem da nossa autofrustração, porque a gente não alcança aquilo que nós queremos. Significa que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode ficar de luto, que a gente não pode se lamentar por alguma situação, a gente não vai se frustrar na vida? Não, a gente vai ficar triste. Podemos, temos autorização para isso, não é pecado. Né? Não pensem assim. Né? Não é essa a questão. Jesus mesmo ficou triste. Mas onde estavam os olhos de Jesus, por exemplo, naquela situação de Lázaro que eu falei na última vez que a gente esteve conversando? Os olhos de Jesus estavam em Deus. Ele ficou triste pela morte do seu amigo, pela morte do seu irmão querido. Ficou de luto por aquela situação. Mas isso não abalou ele diante da grande obra que Deus tinha na vida dele. O fato de Lázaro ter morrido não fez com que Jesus abandonasse a missão dele. Jesus, a gente não vê em nenhum momento dizendo, Deus, por que tu deixou Lázaro morrer? Por que, Deus? Por que, Deus, tu deixa as pessoas que eu gosto morrerem? Por que, Deus, que a gente está passando fome aqui? Por que, Deus, tem essa multidão aqui na minha frente e a gente não tem o que comer? Por que tu faz isso com a gente, Deus? A gente não vê Jesus fazendo isso. A gente vê Jesus dobrando o joelho, orando a Deus. A gente vê Jesus orando ao ponto de suar sangue. A gente vê Jesus se entregando a Deus, dizendo assim, Deus, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, eu sei o que eu tenho que fazer. E foi lá e fez. Né? Então percebam que a questão não é que a gente não pode ficar triste. Eu quero dizer, aonde está a fonte da nossa satisfação? O que nos dá satisfação? O que nos torna satisfeito? O que nos torna contente
contentes no nosso íntimo. Então, a gente vê que Paulo está dizendo que é Deus. E esse é o lucro da piedade. De, vamos dizer assim, seguirmos a Deus, nos entregarmos a Ele. Esse é o lucro, esse contentamento. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Esse primeiro passo, então, Paulo está dizendo, por que a gente não encontra satisfação nas coisas terrenas? Porque a gente não leva nada. Tudo que a gente conquista, entre aspas, né, aqui, vai ficar. Teu cargo na empresa, do dia que tu morrer, não levou para o céu. Né? Não vai ser gerente no céu, não vai ser diretor no céu. O teu dinheiro aqui vai ficar. A casa que tu construiu aqui vai ficar. Os seguidores que você adquiriu aqui vão ficar. O que a gente conquista aqui vai ficar. É como diz o salmista, né? O Salmo 49, o Salmo dos filhos de Corá. Ele diz assim, ó, não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Às vezes a gente olha para os outros e a gente vê a pessoa crescendo, né? Enriquecendo e tudo mais. A gente olha, mas ele tem tanto e eu tenho tão pouco. Isso é injusto, Deus. Por quê? Mais uma vez, eu olho para Cristo. O que Cristo tinha? Quando a gente olha por olhos humanos, a gente vê que Cristo não tinha nada. Cristo era, se a gente olhar, era um mendigo, né? Ele não tinha, nas suas peregrinações, ele dependia da ajuda dos outros, né? Ele não trabalhava, vamos dizer assim, ele dependia das ofertas da ajuda. Mas Cristo tinha tudo, porque Cristo tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele tinha tudo. E de onde é que vinha o sustento de Cristo? Já vamos chegar lá. Então a questão é que nós não levamos nada daqui. Salomão, ele também fala em Eclesiastes 5,15, que nós chegamos aqui nesse mundo sem nada, e nós vamos partir daqui sem levar nada. Até Jó fala sobre isso. Não sei quem estava citando quem, mas eles tinham o mesmo entendimento. Nós partimos daqui sem levar nada. Assim como nós nascemos, nós vamos embora, sem nada. Então Paulo complementa, de onde é que vai vir então o sustento, né? Por isso, tendo o que comer, versículo 8 de 1 Timóteo 6, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Nós cristãos, nós deveríamos nos contentar com as necessidades básicas da vida. Uma vez, abrindo aqui um parênteses, nós estávamos no trabalho, estávamos falando sobre questões relacionadas a isso, né? E eu comentei assim, né, lá no meio da conversa, eu disse, se daqui a pouco a gente não consegue alcançar grandes riquezas, né? Se a gente não consegue alcançar salários maiores, né, um conforto muito maior, se a gente tem o que for necessário para a nossa sobrevivência, né, ter o que comer, o que vestir, isso já é suficiente, né, porque a gente tem o que é necessário, né. Aí a pessoa não concordou muito comigo, né, já ia tentar, né, dar uma direção, né, para daqui a pouco botar de onde é que estava vindo essa ideia, né, não deu muito certo. Que a pessoa, né, já estava com a visão, né, grande, muito, né. Ela disse, não, mas você está falando de sobrevivência. Sobrevivência, nós não podemos sobreviver apenas, nós temos que viver. Viver é mais, né. Aí eu não tive como continuar porque a pessoa já estava com uma visão diferente da minha, né. Não ia conseguir, vamos dizer assim, convencer ou debater ali de uma forma saudável, né. Mas muitas vezes é esse o pensamento que a gente tem. O básico para nós não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso ter conforto. Eu preciso ter o excedente, né? Porque vai saber o dia de amanhã, né? Nunca se sabe, né? Então, eu tenho que ter sempre mais. Mas aqui a gente vê que Paulo está dizendo, se tem o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Porque a gente vai encontrar o contentamento em quem? A satisfação em quem? Em Deus. Vou abrir também aqui um outro parênteses para comentar que, como eu falei antes que Paulo não está dizendo que a gente não pode ficar triste, Paulo também não está dizendo que a gente não pode ser rico. Tá? Em momento algum também Jesus fala, porque a gente muitas vezes escuta alguém falando, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A gente pensa assim, não, Jesus está condenando a riqueza. Não pode ser rico. Não é isso que Jesus fala. E não é isso que Paulo está falando. Ele não condena a riqueza, ele não condena ter bens, ele não condena ter posses, né? Inclusive,
desde que Deus tenha oferecido isso pela sua graça, para o bem do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, ele fala, a partir do versículo 17, sobre como que os ricos devem se portar. A gente não vai estudar sobre isso hoje, senão a gente iria se estender muito. Mas o que ele está condenando é esse desejo egoísta de obter dinheiro. De nós queremos sempre mais para nós, às vezes até para ajudar os outros, mas porque a gente não quer dinheiro, a gente quer influência, importância, né? Ser reconhecido, ter atenção. Mas é essa questão egoísta de que nós somos o centro. Ele está condenando isso. Quando a gente não está satisfeito com Deus, mas a gente busca satisfação no mais, no mais, no mais, no mais. E ao mesmo tempo, aqui, Paulo ele também fala, ele mostra que contentamento ele não é encontrado no dinheiro. Às vezes a gente acha que vamos encontrar no dinheiro, nas posses. Ele está dizendo, não vai encontrar no dinheiro, nas posses, na importância, tudo isso que eu já tenho falado. Então ele não está condenando isso, ele está condenando a questão do egoísmo, porque isso não vai nos trazer satisfação. Isso não vai trazer. Isso é fato. Senão nós não estávamos aqui hoje. Se nós não soubéssemos que a gente só vai preencher o nosso vazio com Deus, a gente não estava aqui hoje. Mas às vezes a gente acaba se deixando levar. Porque mas está faltando alguma coisa. E aí vamos buscar mais. Qualquer coisa, que seja, Nada nesse mundo vai nos trazer satisfação, completude. Nada nesse mundo, porque o contentamento é só encontrado em Deus. Se eu tiver o que comer e o que vestir, já é motivo para ficar contente, para ficar satisfeito. E nessa busca desenfreada por mais, nós esquecemos do sustento de Deus. Lembra de Jesus? Onde é que Jesus encontrava seu sustento? Encontrava em Deus. Abra aí em Mateus, capítulo 6. Nós estudamos a fundo esse versículo em outro momento. Aqui eu vou só passar por cima. Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 34, nós vamos ler. Mateus 6, versículos 31 ao 34, diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Paulo estava bem instruído quando escreveu que, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque é exatamente isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, piedade, todas essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que a gente fica buscando para ter satisfação, nos será acrescentado. Ou seja, o nosso sustento. Que é o que ele fala lá. Porque as coisas desse mundo não nos trarão satisfação. Se Deus garante isso, Ele garante então aquilo que Paulo falou. A plena satisfação em nossa vida. E dessa forma, então, nós podemos focar nele. Porque daí, se a gente está focado em Deus, e a gente está contente com isso, a gente tem satisfação, as coisas ao redor não nos preocupam. Piedade com contentamento. Não vão nos afetar. Claro que a gente tem que trabalhar, claro que nós temos que, ganhar o nosso salário, ir no mercado, comprar o alimento, ir numa loja, comprar uma roupa, se for necessário, comprar um carro, pagar o aluguel, comprar uma moradia. Óbvio que a gente precisa, batalhar, suar, porque por causa do pecado, Deus disse, o suor, nós vamos agora, através do suor do nosso trabalho, nós vamos alcançar ali o nosso sustento. Mas Deus está cuidando. Deus está cuidando da gente. Mais uma vez, isso não significa, eu vou repetir, estou repetindo várias vezes só para ficar bem claro, porque às vezes fica mal compreendido. Daí alguém pode pensar, mas ele falou lá, que eu não posso isso, que agora, não é isso que eu estou dizendo. Não significa que a gente não pode ter conforto, tá? Não significa que a gente não pode ter posse, que a gente não pode ter uma casa, que a gente não pode comprar uma casa. Não significa isso. Que a gente não pode buscar melhorar no nosso trabalho, fazermos algum curso, se especializar, não significa isso, que a gente não pode fazer isso. Mas qual que é o propósito disso tudo?
Qual que é o centro disso tudo? O que está movendo isso tudo? Por que a gente está buscando isso tudo? Deus está ali no meio de tudo isso? Porque se não tiver, tudo isso é inútil, é correr atrás do vento. É o que Salomão fala também em Eclesiastes. Leia Eclesiastes para você ver o que conclui o homem mais sábio. Talvez a gente poderia até dizer o mais bonito, porque ele tinha muitas mulheres, né? Mas o homem que tinha muitas mulheres, o homem mais rico do mundo, vejam o que conclui no livro de Eclesiastes esse homem. Ele tinha tudo deste mundo, né? E aí vejam lá no finalzinho, mas lê tudo antes, tá? Para entender o que ele tinha e ver o que ele fala dessas coisas. Leiam lá e percebam o que Salomão conclui. Então, para a gente finalizar, reflita um pouco sobre a sua vida. Vamos ter uns minutinhos para refletir sobre o que nós somos gratos. Eu estou satisfeito com a minha vida? Mas aonde que eu estou buscando satisfação? Pelo que eu posso ser grato a Deus? Fecha teus olhos, baixa a cabeça aí um pouquinho. Começa a refletir, pensa, olha para trás. Tenta perceber ali, no teu lugar, como que Deus te sustenta. Começa a perceber aí, começa a pensar como que Ele te sustentou nos momentos difíceis. Nos momentos, não pensa só nos momentos de fartura. Pensa naqueles momentos difíceis que tu passou, pode ter sido nesse ano, pode ter sido no ano passado, pode ter sido há 10 anos atrás. Pode estar acontecendo hoje. Mas pensa aí como que Deus está cuidando disso. Muitas vezes a gente fica reclamando, murmurando, e toda essa murmuração, essa reclamação nos impede de ver a mão de Deus agindo. Pensa aí nos momentos de enfermidade, como que Deus usou pessoas próximas de ti para te ajudar teus familiares. Reflete um pouquinho sobre isso. E reflete também sobre os seus planos, o que você tem preparado. Quais são os propósitos, por que você quer buscar coisas a mais. E tem um tempo de oração. Vou dar 1 minutinho, 2, para orarmos. E depois eu vou encerrar com uma oração. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nos entregamos nessa noite, Pai, porque sabemos que o nosso coração, ele é egoísta. Ele quer mais, Pai. E nós sabemos também que o Senhor é o único capaz de preencher o nosso vazio, mas muitas vezes a gente não está satisfeito com aquilo que o Senhor nos proporciona. Queremos mais. E isso acaba nos levando a tomar decisões incorretas, decisões ruins que nos afastam de Ti, Pai. Acabam nos afastando cada vez mais e mais, porque ficamos tão anestesiados com aquilo que o mundo pode nos oferecer que esquecemos aquilo que o Senhor já nos deu e nos sustenta diariamente, Pai. Nos ajude, Pai, a nos esvaziarmos de todas esses pensamentos, essas necessidades que queremos para a nossa própria vontade, Pai, que muitas vezes é guiada pelo pecado. Mas nos direcione para uma vida fiel a Ti, uma vida em que nós estamos contentes contigo, Pai. Uma vida em que nós encontramos contentamento em Ti. Uma vida em que nós não damos bola para conversas como que nós temos que ser o melhor, porque somos filhos do grandioso Deus e por isso nós merecemos apenas aquilo que é o melhor e temos que aparecer mais perante os outros para mostrar como o Senhor é grande, porque a gente sabe que não é de posses, não é de influência que se trata o Teu Evangelho, Pai, mas é do poder grandioso da Tua misericórdia, do Teu amor, que levou o Teu Filho a se entregar naquela cruz por nós. E é isso que nós temos que levar adiante, Pai. Não o que o mundo prega, mas o que o Teu Filho prega, Pai. Então nos ajude, Deus, nessa longa caminhada, porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba se enganando, a nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos em alguns casos. E nós precisamos de Ti.
Por isso oramos, Pai, e nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus.